Bom dia! Eu sou o pastor Frank, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Arembepe. É um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã, para juntos nós podermos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos na Escola Dominical numa série no Novo Testamento chamado Andando com Jesus. E hoje eu convido você para examinar nosso tema, João o Batista, um homem enviado por Deus. Um homem enviado por Deus. Então, convido você nesse momento para abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo número 3. Mateus, capítulo número 3. Vamos abrir nossas Bíblias hoje pela manhã. No livro de Mateus, capítulo número 3. Mateus, capítulo número 3, versículo de 1 a 3. Mateus, capítulo número 3, versículo de 1 a 3. Perdão. A palavra de Deus diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pai, nós entramos na tua santa presença neste primeiro dia da semana, clamando e pedindo a tua presença em nosso estudo hoje pela manhã. Pai, que o Senhor esteja quietando nossas mentes, nossos corações diante da tua palavra, para que nós podemos prestar atenção, entender o que tu tens para nos dizer hoje e, através dessa compreensão, aplicar a tua palavra em nossas vidas. Nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje pela manhã, vamos estudar sobre João Batista. João Batista é uma personagem que muitas vezes a gente olha no momento de Natal, né? Que aí, juntamente com o nascimento de Jesus Cristo, nós estudamos ele. Mas hoje nós queremos examinar de perto que João é uma pessoa que foi enviado por Deus, não é qualquer um, de forma que Jesus Cristo disse, era o maior dos homens de todos os tempos, né? Ele chamaria o maior homem, é uma pessoa muito especial. Então vamos examinar alguns aspectos da vida de João Batista, o homem enviado por Deus. Primeiramente, vamos observar sua origem. Como que João chegou no mundo? Sua chegada chama nossa atenção pela forma que ele chegou ao mundo. Ele tem uma origem profetizada. Não é qualquer um. Ele tem profecias que falam sobre sua chegada. De forma que na passagem que acabamos de ver, em Mateus 3, de 1 a 3, nós vemos ele citando uma profecia do profeta Isaías, que se encontra em Isaías capítulo 40, e versículo número 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. É interessante, porque se você parar para examinar quantas pessoas estão profetizados sua vinda, nós temos claramente o Senhor Jesus Cristo. Mas se parar para examinar quantos outros personagens santos, justos, estão profetizados a sua vinda no Velho Testamento, são poucas essas pessoas. E quando vemos João Batista, nós somente aqui em Isaías, nós temos também no livro de Malaquias,
está profetizado, este homem vai chegar. Então o povo estava esperando não somente o Messias, mas esse homem que viria no poder, no ministério de Elias. Então ele tem sua origem profetizada. Não é somente sua origem é profetizada, mas também agora nós queremos observar no livro de Lucas sua origem milagrosa. Se é algo que chama atenção, que sua origem é profetizada, tem profecias ligadas com ela, mas também essa chegada é milagrosa, é bem assim, que chama a atenção. Agora eu quero convidar você para passar para o livro de Lucas, Lucas capítulo número 1, Lucas capítulo número 1, e vamos ver aqui como foi essa chegada milagrosa, a sua origem milagrosa. Vamos observar aqui. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Interessante. João Batista, muitas vezes esquecemos desse fato, ele nasce da linhagem de Levi. De nascimento, ele teria direito de servir no templo como sacerdote, como seu pai Zacarias. Mas o fato da sua origem profetizada, então, de repentemente, nós temos um casal que vive sua vida irrepreensível. Essa palavra, sempre que eu leio ela aqui nessa passagem, me deixa de boca aberta. Irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Nós não quer dizer que estão perfeitos, mas são pessoas que procuraram obedecer a Deus em todas as formas possíveis. Mas observe a sua origem milagrosa, quer dizer que nós prestamos atenção aos detalhes aqui. Número 1, eles são avançados na idade, não são novos. E segundo, Isabel era estéril, ela não pode gerar filhos. Então, a condição física deles não é algo cabível até o nascimento de um filho. Não é. Mas, de repentemente, nós não vamos ter o tempo hoje para ler toda a passagem aqui em Lucas 1. Nós sabemos que o anjo Gabriel aparece, fala com Zacarias que vai ter um filho, e ele fica mudo por 9 meses. Mas vamos observar daqui um pouco, quando ele voltar do templo, no versículo 23 e 24, o que acontece com sua esposa Isabel. No Lucas capítulo 1, versículo 23 a 24, a palavra de Deus diz o seguinte: e sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, o quê? Concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: uau, Deus fez um milagre. Um povo avançado, um casal, aliás, avançado na idade, fora da época de gerar filhos, Isabel é estéril. Nesse momento, Deus fez um milagre. Isabel engravidou. Oh, que bênção! Deus está chamando atenção para a chegada dessa criança. Ele faz um milagre. Um casal que não podia ter filhos, uma mulher que era estéril, de repente, Deus deu a eles uma gravidez, um filho. Agora vamos observar o nascimento dele nos últimos versículos desse capítulo, no versículo de 57
a 60. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se, com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamava Zacarias o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém, será chamado João. Gente, eu não sei. Eu estava estudando essa lição essa semana e eu fiquei parado. Porque Deus faz algo aqui que deveria chamar a atenção das pessoas daquela época. Ele não somente falou que João Batista, não chamou por nome, mas falou sobre seria seu ministério. E agora ele tem uma chegada, uma origem milagrosa. Deus faz um milagre e o povo fica realmente parado. Que tipo de criança será essa? Quem é que Deus vai fazer? E muitas vezes Deus também tem nos falado na sua palavra que ele há de cumprir sua palavra. E ele faz coisas que nos deixam a par que algo maravilhoso vai acontecer. E mesmo assim, nós muitas vezes estamos surpreendidos. Não devemos ficar surpreendidos quando Deus faz algo tão grande. Porque nós servimos um Deus grande. E a palavra de Deus há de ser cumprida. Mas não é somente que nós temos aqui isso, mas tem sua origem piedosa. Eu quero focar mais uma vez o que a gente viu aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5 e 7, que fala sobre seus pais. Não foram quaisquer pais, não. Foram pais que criaram João no caminho do Senhor. Justos. Pessoas irrepreensíveis. Criaram João o Batista no caminho da palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Talvez falaram para eles: olhe, você é o cumprimento dessa profecia. Porque os judeus, precisamos lembrar que entre Malaquias e os evangelhos há um espaço de 400 anos de silêncio. Não tem tido revelação, não tem tido nada de Deus. E de repentemente aparece essa criança. E Deus escolheu pessoas certas, porque justos e irrepreensíveis, pessoas que estavam preocupados em obedecer a Deus. E nós vemos isso transmitido para João Batista. Através da sua criação, ele se tornou a pessoa que ele era. Qual desafio é para nós? Que nós que temos filhos, para criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que nós podemos ser justos, irrepreensíveis e instruir nossos filhos não somente através das nossas palavras, mas também o nosso exemplo. Então nós temos aqui a origem de João, uma origem profetizada, uma origem milagrosa e uma origem piedosa. Mas vamos falar sobre suas virtudes. Que tipo de pessoa era João? Era de esperar que ele seria uma pessoa correta, uma pessoa que é justa, que vai seguir a palavra de Deus. Então temos aqui suas virtudes. Nós temos primeiramente humildade. Olha que coisa interessante. Humildade. Eu quero que você para pensar. Está pensando sobre isso? Refletindo mais uma vez sobre isso hoje pela manhã. Pense comigo. Você tem um nascimento profetizado. Você tem um nascimento milagroso. Como seria seu comportamento? Olha, eu sou caro, viu? Falaram sobre mim, hein? Olha, você falou que eu estava chegando. Olha, eu era assim, 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 minha mãe não podia ter filhos. De repente ela engravidou e eu estou aqui. Não seria assim?
Muitas vezes a gente iria chamar atenção para nós. Mas não foi isso que João fez. João entendeu que seu ministério, seu papel, não era para chamar atenção para si mesmo. Observe isso comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27, perdão. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João não chamou atenção para si. João tem uma humildade. Ele fala, olhe, eu não sou Messias, aquele que vem após de mim, eu não sou digno. Eu não sou capaz, eu não sou apto de desatar as correias de suas sandálias. O que quer dizer isso, João? Quer dizer a tarefa mais humilde, mais simples que uma pessoa poderia fazer como servo. João diz, nem isso sou capaz de fazer. O que João está dizendo? Aquele que vem após de mim, ele é mais importante. Ele é a pessoa mais indicada que nós devemos seguir. Não siga a mim. Siga aquele que vem após de mim. E esse que vem após de mim, ele que é o grande. Ele que é o Messias. Ele apontou as pessoas para Jesus. Olha ainda aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Quando perguntaram mais uma vez se ele era o Messias, ele disse que não. Mas ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora, nós gostamos de citar este versículo, mas será que nós compreendamos o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Pastor Frank, você, meu irmão em Cristo, você, prezado ouvinte da palavra de Deus, nós precisamos descer, ser menor, ser insignificante, para que Deus, Jesus Cristo, cresça, Ele aumenta, Ele seja visto. Isto é humildade. Agora lembre-se, João tinha direito de dizer, eu nasci de uma forma milagrosa. Isaías, Malaquias falaram sobre minha chegada. Eu sou importante, olhe para mim. Mas não foi isso que João fez. Meu amado Jesus Cristo, muitas vezes nós chamamos atenção para nós. Se há uma lição podemos aprender com João, é não chamar atenção para nós, nem para a nossa conversão, nem para o que Deus tem feito em nossas vidas. Porque como João falou, eu preciso diminuir e ele precisa crescer. Isto é o propósito para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para glorificar a Ele. E João entendeu isso. Por isso, ele tem a virtude de humildade, que nós podemos ter essa virtude também. Mas não é somente humildade, ele tem autenticidade. João é que você vê, ele é real. E João sabia, ele falou, citou aquela profecia de Isaías, e ele entendeu que ele tinha uma tarefa. E sua tarefa era de preparar o caminho do Senhor, para falar sobre ele. Olha que ele fala, a palavra de Deus fala aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então João, ele entendeu que ele não veio para falar de si mesmo. Ele veio para ser um testemunho, para falar da luz do mundo, que era Jesus. Olha ainda em João capítulo 1, versículo 19 a 21. E esse é o testemunho de João, perdão. Quando os judeus mandaram de Jesus sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Então João Batista entendeu: eu não sou Messias. Eu vim para testificar dele. Eu vim para preparar o caminho. Eu sei quem eu sou. Eu não vou tentar ser aquele que eu não sou. Eu não vou tentar ser o Messias. Apesar do fato que ele teve um nascimento milagroso, apesar do fato que tem uma chegada, uma origem profetizada, ele não tentou ser aquela pessoa que ele não era. Ele era autêntico. Eu sou João Batista. Eu sou mensageiro. Eu estou aqui para falar, para testificar de Jesus, o Messias. Então, por último, hoje pela manhã, nós queremos ver o seu ministério influente. Agora, muitas vezes, nós passamos por cima do ministério de João Batista. Como mencionei, na época de Natal, nós falamos sobre João Batista, seu nascimento, seus pais, em relação ao nascimento de Jesus. Mas eu quero que você para pensar que João teve uma tarefa muito importante. E ele teve de preparar o caminho para o Messias. Eu quero voltar à passagem onde nós começamos, em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 3, e eu quero que você observe que João teve um ministério influente, e essa influência foi sentido pelo povo de Israel. Deus, agora eu quero que você observe como Deus é onisciente e como Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece seu povo. O povo de Israel, desde a época de Moisés, está fazendo o quê? Sempre procurando um sinal. Então Deus diz o quê? Você sempre procura um sinal? Aqui um sinal. É o nascimento milagroso de João Batista. E de repente, depois de 400 anos de silêncio, Deus também cumpriu uma profecia, que é quase a última profecia no Velho Testamento, no livro de Malaquias, que fala sobre um profeta que iria preparar o caminho do Messias. Então Deus está fazendo algo sequentemente, com ordem, com lógica, para o povo de Israel parar e observar e entender algo maravilhoso está acontecendo. Então, por isso que eram tantas perguntas para João Batista. Você é Messias? Você é Messias? Porque o povo está esperando o Messias. Mas João tem essa tarefa. Eu vim para endireitar. Agora, é bem interessante essa passagem aqui em Mateus capítulo 3, versículo número 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós não temos isso em nossa época, mas naquela época, quando um rei, uma autoridade, ele iria viajar por certo caminho, por certa área, ele sempre enviava um precursor.
alguém queria verificar as estradas estão corretas. É tipo assim, quando vem o vereador, quando vem o senador, quando vem o governador, a pessoa arruma as ruas, poda todo o mato, corta aquele mato, deixa tudo bonitinho. É mais ou menos assim em nossa época. Mas em nossa época era bem diferente. As estradas muitas vezes eram de barro. E os caminhos não eram tão corretos. Então aquele precursor, ele vai na frente. Ele vai preencher os buracos para que aquela carroça ela não balança. Ele vai verificando que o caminho está certo, que é claro, que é marcado, que aquele rei, ele não vai perder tempo na sua viagem. Ele vai poder chegar ao seu destino, a cumprir o seu propósito. Então, esse entendimento que Deus enviou João Batista para preencher, para endireitar, para preparar o caminho do Senhor. Então, quando João vem pregando, que tipo de pregação ele prega? É bem interessante. Ele prega o arrependimento. Olha aqui, no versículo número 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele está dizendo é que a chegada do Messias está próxima. Vocês precisam arrepender, deixar as coisas nas suas vidas que seriam obstáculo. O arrependimento é de virar as costas na confiança na lei, de virar as costas na confiança nas suas obras e olhar para Deus confiando na sua salvação através da fé. A fé sempre foi um modo, sempre foi a maneira da salvação. Desde o jardim de Éden foi a fé de Adão e Eva no sacrifício daquele animal. Você lembra que quando Deus veio ao jardim e eles teve aquela conversa, tentando cobrir sua nudez com um avental de folhas de figueira, o que Deus fez? Ele vestiu eles com peles de animal. Então, para ter peles de animal, teve de ter um sacrifício. Deus fez um sacrifício. E Adão e Eva colocaram sua fé no sacrifício. Mais tarde nós vemos Abel fazendo a mesma coisa, um sacrifício. Olhando para a vida desse Cordeiro de Deus, que João Batista vai preparar o caminho. Então João disse: arrependei-vos, tire aquilo que não agrada a Deus. Tire qualquer obstáculo, para que quando o Messias chegar, você pode estar com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos e suas bocas prontas para confessar Ele como seu Salvador. E foi assim que João Batista fez. João Batista entendeu sua tarefa. Eu não estou aqui para ser visto. Eu não estou aqui para ser elogiado. Eu não estou aqui para ser seguido. Eu estou aqui para preparar o caminho daquele que é o Rei dos Reis. Eu estou aqui para preparar um povo de um coração duro para martelar, de arrepender. Deixe o pecado, abre seu coração, esteja pronto para ouvir a palavra do Evangelho de Jesus. Quero encerrar nosso tempo junto hoje, observando o ministério de João Batista. É bem diferente, não é? Muitas vezes, pastores e igrejas, pessoas se diz filhos de Deus, chama atenção para si,
Olha o que aconteceu aqui. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu preguei. Olhe para mim. Mas eu quero que você observe uma coisa. Deus não nos criou para ser elogiado. Deus não nos criou para ser visto. Deus nos criou com uma tarefa de glorificar a Ele. E nós servimos um Deus zeloso. Um Deus que não divide sua glória com ninguém. João Batista, que teve uma origem profetizada, que teve uma origem milagrosa, que teve uma origem piedosa, ele que tinha todo o direito de se orgulhar, de se elogiar, de chamar atenção para si e dizer, olhe para mim o que Deus fez na minha vida, eu sou o enviado de Deus. Ele não fez isso. E eu e você precisamos lembrar que nós estamos aqui porque Deus nos deu a vida. E não estamos aqui para ser visto ou elogiado. Nós estamos aqui para preparar o caminho, para falar sobre o arrependimento dos pecados, para apontar pessoas para Jesus. Nós podemos fazer isso através das nossas palavras, através das nossas vidas, através da semear da palavra de Deus, mas devemos entender que a tarefa de João é nossa tarefa também, de testemunhar, de testificar da luz do mundo que é Jesus. Que Deus nos ajude de ser humildes, autênticos e entender nosso papel e o propósito para o qual Deus nos deu a vida e nos salvou. Deus nosso Pai, mais uma vez nós entramos na Tua santa presença. E Pai, nós olhamos para esse homem, um homem enviado por Ti, o homem usado por Ti, para preparar o caminho do Senhor. E nós pedimos hoje pela manhã que Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Que não podemos mal entender o que o Senhor quer de nós. Que nós podemos ser testemunhos. Que nós podemos apontar pessoas para Jesus. E assim o Senhor possa achar portas abertas nos corações das pessoas. E assim o Senhor possa entrar nessas vidas, que haja o arrependimento e que a salvação, o Evangelho do Senhor, será não somente ouvido, mas cumprido nas vidas das pessoas, através das nossas vidas. Que nós podemos ser instrumento nas Tuas mãos para cumprir a Tua vontade, como João Batista foi. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela tua presença aqui comigo hoje pela manhã. Que Deus possa aplicar a tua palavra aos nossos corações. Que tenha um ótimo dia, um ótimo começo dessa nova semana. Um dia para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe ricamente, que Ele possa aplicar sua palavra aos nossos corações. E eu espero que você possa estar junto comigo hoje à noite, às 19 horas, mais uma vez, para que nós podemos estudar e examinar a palavra do Senhor juntos. Que Deus te abençoe. Até logo mais, às 19 horas aqui. Ótimo dia, bom dia
Tchau.